Você sabe quantas mulheres já ouviram essa frase como se fosse uma sentença silenciosa de rejeição? Eu não quero nada sério agora. Frase dita com a suavidade de quem não quer ferir, mas que perfura como vidro quebrado nos pés de quem ainda acredita. E o pior, muitas, ao invés de recuar, sentem um impulso incontrolável de provar que podem ser a exceção. A mulher diferente. Aquela que vai fazê-lo mudar de ideia. Mas o que de fato essa frase quer dizer? E o que acontece dentro da mente feminina quando ela a escuta? Quando um homem diz que não quer nada sério, ele está, muitas vezes, sendo brutalmente sincero. Só que essa sinceridade vem embalada em ambiguidade. Ele diz isso com os olhos ainda te buscando, com os dedos ainda entrelaçados aos seus, talvez depois de uma noite intensa ou de semanas trocando mensagens todos os dias. É aí que o cérebro feminino começa a entrar em dissonância cognitiva. O que ele diz não bate com o que ele faz. E o cérebro, que detesta incoerências, corre para justificar. Ele está confuso. Talvez ele esteja com medo. Se eu mostrar que sou compreensiva, ele pode mudar. E então, o jogo começa. O reforço intermitente entra em ação. Às vezes ele aparece, responde, te procura. Outras vezes, ele desaparece, se cala, some por dias. Esse ciclo irregular não é só cruel, é viciante. Neurocientificamente, o cérebro libera dopamina justamente na antecipação da recompensa, não na recompensa em si. Isso significa que, quando você espera que ele te chame, que ele mude de ideia, que ele apareça com flores no dia seguinte, é aí que a dopamina inunda seu sistema. E como toda droga viciante, o efeito colateral vem depois. A ansiedade, a autoimagem corroída, a sensação de nunca ser suficiente. Porque, no fundo, a mulher que se prende a um homem que diz não querer nada sério está lutando não por ele, mas por uma validação interna mascarada. Ela quer provar que é desejável, importante, inesquecível. E ele, mesmo sem saber, se torna o espelho da autoestima que ela ainda não consolidou. Mas vamos ser cruelmente honestos. Quando um homem quer algo sério, ele não deixa margem para dúvida. Ele não se esconde atrás de frases nebulosas. Ele se compromete, ele constrói, ele aparece. Porque homens, assim como mulheres, perseguem aquilo que valorizam. E aquilo que não valorizam, mantêm em banho-maria. E é aí que a mulher precisa acordar. Porque ao aceitar o não quero nada sério e continuar investindo, ela envia uma mensagem silenciosa. Eu aceito menos do que mereço, desde que você ainda esteja por perto. E isso não é amor. Isso é medo da ausência. É medo do vazio. É medo de encarar a própria solidão e perceber que existe um buraco emocional que ninguém além dela mesma pode preencher. Existe uma armadilha psicológica devastadora nesse tipo de envolvimento. Quanto mais você dá, menos você recebe. E ainda assim, mais você quer dar. Porque o cérebro associou esse homem à ideia de escassez e valor. Como se ele fosse um prêmio raro, inacessível, que precisa ser conquistado. Mas a verdade é que você não precisa lutar para ser amada. Não precisa mendigar mensagens. Não precisa decifrar sinais contraditórios, como se estivesse tentando resolver um enigma amoroso. Ele já te deu a resposta. Está ali, clara, simples, direta. Não quero nada sério agora. A pergunta não é o que ele quis dizer. A pergunta é, por que você ainda está aí, tentando transformá-lo em algo que ele já disse que não é? E nesse momento, a mulher precisa parar, respirar, sair da história como protagonista da dor e se tornar autora da própria libertação. Entender que o poder está em não reagir emocionalmente a toda promessa vazia, em não aceitar migalhas esperando por banquetes, em perceber que a verdadeira conquista é se libertar da necessidade de ser escolhida. Porque a mulher que sabe quem é, não espera ser prioridade. Ela já é. Não pela boca de alguém,
mas pela postura que carrega, pela clareza emocional, pela coragem de ir embora quando o outro só oferece presença parcial. Porque, veja bem, presença parcial também é uma forma de ausência. Ele disse que não quer nada sério? Tudo bem. Então você também não precisa querer nada com ele. A saída não é tentar convencê-lo. A saída é convencer a si mesma de que merece mais. E é nesse ponto que o jogo muda. Quando a mulher decide parar de tentar provar seu valor, algo poderoso acontece. A dinâmica de poder se inverte. Não porque ela quis manipular a situação, mas porque, ao sair da mesa onde lhe servia um pouco, ela deixou de alimentar o ego de alguém que só estava ali pelo próprio conforto emocional. Ele perde a fonte de validação e ela, finalmente, começa a olhar para si com os olhos que tanto buscava no outro. Porque, na verdade, aquele "não quero nada sério agora" não é apenas sobre ele. É sobre o que ele pode ganhar de você sem compromisso. É sobre a liberdade que ele preserva enquanto desfruta dos benefícios de ter alguém emocionalmente disponível. É sobre o acesso que você concede a um lugar íntimo, não só do corpo, mas do coração, sem que ele precise pagar o preço da responsabilidade afetiva. O cérebro humano tem um padrão perigoso. Tende a associar sofrimento com valor. Quanto mais difícil, mais valioso parece. E é por isso que, quando ele diz que não quer nada sério, mas continua ali, às vezes presente, às vezes ausente, a mulher começa a vê-lo como um desafio a ser vencido, como um troféu, como se conseguir que ele mude de ideia fosse a confirmação de sua própria capacidade de ser amada. Só que essa corrida é exaustiva, é solitária e quase sempre termina com o coração em ruínas, porque a mulher se adapta. Ela diminui suas expectativas, aceita menos demonstrações, sorri quando ele aparece, mesmo depois de semanas de silêncio. Justifica suas ausências com discursos prontos que aprendeu a decorar. Ele está ocupado, ele tem traumas, ele está confuso. Mas no fundo, ela sabe, se fosse prioridade, não haveria confusão, nem ausência, nem desculpas. O cérebro dela, ainda assim, continua tentando, porque já se criou um laço, um vício emocional, alimentado por interações escassas, porém intensas. É o reforço intermitente em ação, o mesmo mecanismo que faz pessoas jogarem caça-níqueis até perderem tudo. Elas ganham uma vez, e aquilo é suficiente para mantê-las tentando para sempre. É preciso interromper esse ciclo, e a única forma de fazer isso é através da lucidez emocional. Reconhecer que você está sendo mantida em um ciclo de espera e que isso não é amor, é apego, é necessidade de validação. É o medo de abrir mão de alguém que nunca foi seu, não de verdade, mas que ocupou tanto espaço dentro de você que agora parece impossível viver sem. Mas viver sem ele não é o difícil. O difícil é encarar o que ficou no espelho quando ele saiu. É perceber que, durante esse tempo, você se moldou tanto às vontades dele que quase se esqueceu de quem era, que silenciou sua intuição, que ignorou os alertas internos, que aceitou migalhas achando que era só uma fase, que, com o tempo, viria o banquete. Mas não virá. E tudo bem, porque às vezes o que mais precisamos não é de um amor para nos completar, mas de um silêncio profundo para nos lembrar, para nos reconectar, para entender que você não precisa mais estar disponível para quem não está disposto, que sua presença é um privilégio, não uma moeda de troca. A mulher que se liberta desse tipo de vínculo não se torna fria, ela se torna seletiva. Ela aprende que não é arrogância exigir reciprocidade, é inteligência emocional. E ela percebe que o "não quero nada sério agora" não é uma ferida pessoal. É um espelho, um reflexo da maturidade emocional do outro, ou da falta dela. E por mais que doa, ela entende. Quem não sabe o que quer, não pode me conduzir a lugar algum. Nesse ponto, algo dentro dela começa a mudar.
O desejo de ser aceita se transforma em vontade de se proteger. O impulso de insistir se converte em força de ir embora. E o medo da solidão começa a dar lugar à paz da própria companhia. Porque ela não precisa mais se colocar em posição de espera. Ela escolhe ocupar o centro da própria vida. E então, pela primeira vez, ela sente liberdade. Não a liberdade de estar sozinha, mas a liberdade de não depender emocionalmente de alguém que já disse, com todas as letras, que não quer estar ali por inteiro. E isso, para uma mulher que passou tanto tempo tentando ser escolhida, é revolucionário. Mas antes que essa liberdade floresça por completo, existe um luto invisível que precisa ser vivido. Não é o luto por ele. É o luto pela ideia que você criou dele, pelo futuro que imaginou, pelas cenas que escreveu sozinha, mas nunca aconteceram. É a dor de desfazer um castelo que só existia dentro da sua cabeça, alimentado por esperanças, promessas sutis e pequenas doses de atenção que vinham na hora exata, justo quando você começava a se afastar. Isso não é coincidência. É cálculo emocional inconsciente. Ele percebe o seu distanciamento e reaparece, não para se comprometer, mas para garantir que você ainda esteja ali, que ele ainda tem controle, que o jogo ainda é dele. E muitas mulheres voltam nesse momento. Voltam porque confundem esse reaparecimento com arrependimento. Voltam porque o cérebro, viciado na dopamina do reencontro, ignora a lógica. Voltam porque confundem "ele sentiu minha falta" com "ele mudou". Mas não mudou. Ele apenas sentiu a ausência do que estava acostumado a ter sem esforço. Você. O apego a esse tipo de homem não é racional. É químico. É neurológico. E é por isso que não adianta tentar entender com lógica algo que está sendo sustentado por emoção crua. A verdadeira virada vem quando você para de tentar entendê-lo e começa a entender a si mesma. Por que você aceitou tão pouco? Por que lutou tanto para ser aceita? O que dentro de você acreditava que precisava provar algo para ser amada? Essas perguntas doem, mas libertam. Porque não são sobre ele, são sobre você. E responder essas perguntas é como acender a luz em um quarto escuro. Você começa a ver tudo o que estava ignorando. Você percebe que, por trás do medo de perdê-lo, havia um medo ainda maior, o de encarar a si mesma, de perceber que sua autoestima estava condicionada à atenção de alguém que nunca esteve inteiro, que você confundiu presença física com presença emocional, que você aceitou ser meio para alguém que não tinha intenção de construir um todo. E então surge a raiva. Uma raiva justa, limpa, transformadora. Não a raiva que machuca, mas a que desperta. A raiva que te faz levantar da cadeira emocional onde estava sentada, esperando por respostas. A raiva que queima as pontes para que você nunca mais volte por impulso. Porque agora você sabe. Voltar para ele é trair a mulher que você está se tornando. E essa mulher não se curva, não implora, não aceita "não agora" como uma proposta viável. Porque ela entendeu que a falta de certeza de alguém não pode mais ter tanto poder sobre sua vida. Ela cansou de ser opção, de ser talvez, de ser um dia. E ela não está mais disposta a se perder para que outro se encontre. Esse é o ponto de virada. O momento em que ela para de buscar o porquê nas atitudes dele e começa a buscar o pra quê dentro de si. Pra que continuar em um ciclo que drena sua energia? Pra que insistir em alguém que já te disse, em palavras ou ações, que não tem espaço para você? E é aí que o foco muda. Ela começa a reconstruir, a relembrar do que gosta, do que sonha, do que perdeu de si enquanto corria atrás de alguém emocionalmente indisponível. Ela resgata sua identidade, não como resposta à rejeição, mas como cura de um abandono que começou muito antes dele. Porque sim, às vezes, essa busca desenfreada por alguém que não quer nada sério é só o reflexo de um padrão antigo.
uma ferida de infância. Uma sensação de não ser suficiente que foi reciclada em relacionamentos ao longo da vida. E reconhecer isso não é fraqueza, é coragem. É maturidade emocional. É a primeira etapa do fim do ciclo. Ela não precisa mais da frase final, do "vamos tentar de novo", do "eu me arrependi", porque ela já se resgatou. E quando a mulher se resgata, nada do que vem de fora tem o mesmo efeito. Ela não quer mais provas de amor. Ela quer paz. Ela não quer mais discursos. Ela quer coerência. E, acima de tudo, ela não quer mais lutar por alguém que nunca lutou por ela. Ela não odeia, não despreza, apenas solta, porque entendeu que manter alguém por perto que não a quer por inteiro é a forma mais lenta de se apagar. E ela escolheu se acender. E agora, algo essencial começa a se formar dentro dela. A consciência de que o amor, quando é verdadeiro, não exige traduções. Ele não vem em meias palavras, nem em desculpas que precisam ser interpretadas. O amor que transforma não confunde, ele clareia. Ele não aparece como um enigma, mas como uma certeza silenciosa. Por isso, toda vez que ela ouve um "não quero nada sério agora", seu cérebro já não entra mais em pane, tentando entender o que realmente aquilo quer dizer. Ela já sabe. Sabe que, por trás dessa frase, pode haver medo, imaturidade, covardia ou apenas desinteresse. Mas o motivo exato já não importa tanto, porque o que realmente importa é que ele não quer. E isso, por si só, já é suficiente para que ela escolha não permanecer. Porque quando uma mulher amadurece emocionalmente, ela para de negociar com a dúvida. Ela não espera mais por uma luz verde de alguém que está emocionalmente estacionado. E ela definitivamente não perde mais noites pensando no que poderia ter feito diferente, porque percebe que, enquanto ele fazia jogos, ela entregava verdades. Enquanto ele mantinha o pé fora, ela já estava inteira. E agora ela entende o desequilíbrio. Entende como isso a fez definhar, dia após dia, tentando ser menos intensa, menos sensível, menos demais, só para ver se ele ficava. Mas ela não nasceu para ser menos. E definitivamente não nasceu para implorar presença. Esse despertar, claro, não é súbito. Vem aos poucos, vem nas pequenas recusas, vem quando ela não responde de imediato, quando começa a recusar convites que antes aceitava por carência, quando olha para o celular e escolhe não se iludir com aquela mensagem aleatória da madrugada, quando aprende a se ouvir acima das palavras doces e das promessas implícitas. Porque agora ela não se encanta com o que é dito, ela observa o que é feito. E nessa nova fase surge algo inédito: espaço. Espaço interno. Espaço emocional. Um território inteiro onde antes morava a angústia e a esperança cega. Agora habita uma calma feroz, uma presença firme. Ela está ali, consigo mesma. E pela primeira vez, isso basta. Os gatilhos ainda aparecem. Um lugar que visitaram juntos. Uma música que ele mandou. Um cheiro no meio da rua. Mas, ao invés de mergulhar na nostalgia, ela respira fundo e lembra. Não era tão bom assim. Ela estava sempre esperando, sempre pisando em ovos, sempre ansiosa por sinais de interesse. Era um amor de sobrevivência, não de plenitude. E ela quer mais. Ela quer diferente. Porque um relacionamento onde só um se entrega é um palco para frustrações. É uma peça onde a protagonista vive chorando no camarim, enquanto o outro improvisa cenas com outras atrizes. E ela cansou. Cansou de se ajustar, de aceitar o papel de figurante na própria história. Agora, ela quer palco inteiro, luz total, e um parceiro que não tenha medo de cena nenhuma. Quando ele volta, e sim, quase sempre volta, ela não se emociona mais, porque aprendeu a diferenciar saudade de saudade da ideia. E o que ela tinha era isso, uma ideia, uma projeção, um ideal que colocou sobre um homem que, desde o início,
deixou claro que não era aquilo tudo. Mas ela quis acreditar. Quis preencher com fantasia o que a realidade mostrava com evidência. Mas acabou. Agora, ela se olha no espelho e enxerga outra mulher. Mais consciente, mais íntegra, com uma cicatriz que não enfeia, mas ilumina. Porque ela sabe. A dor que sentiu foi a ponte. O fundo do poço foi o trampolim. O "não quero nada sério agora" foi, sem saber, o empurrão que ela precisava para reencontrar a si mesma. E esse reencontro muda tudo. Agora ela não entra mais em batalhas emocionais. Ela observa, sente e escolhe, porque, acima de tudo, aprendeu a se respeitar. E onde há respeito por si mesma, não há mais espaço para relações que a fragmentam. Ela não precisa que ele volte. Ela não precisa que ele se arrependa. Ela não precisa que ele mude, porque ela mudou. E quando uma mulher muda de verdade, o universo inteiro sente. Ela caminha diferente, fala diferente, escolhe diferente. Sua energia já não vibra mais na frequência da carência, mas da abundância. Não a abundância material, mas a abundância de quem tem consciência do próprio valor e, por isso, não aceita ser tratada como escolha secundária. Ela já não quer provas de amor de quem vive ausente. Quer paz, quer coerência, quer troca. E é nesse ponto que muitas coisas começam a se desconstruir. Porque ela percebe que o homem que dizia "não quero nada sério agora", na verdade queria sim, queria a companhia, o sexo, o colo, o suporte emocional. Queria tudo, menos a responsabilidade de devolver na mesma medida. Queria tudo o que o amor entrega, mas sem os compromissos que o amor exige. Mas agora, ela já não aceita mais esse meio-termo disfarçado de liberdade. Ela aprendeu que amar sem reciprocidade é uma das formas mais silenciosas de se abandonar. E ela não está mais disposta a se abandonar por ninguém. Seu olhar, antes inquieto, agora é firme. Ela não suplica, não convence, não se dobra. Porque quem se dobra demais, uma hora quebra. E ela já se quebrou por dentro uma vez. Agora, ela se ergue, inteira, com cada parte reconstruída por amor próprio, não por promessas de mudança. A mulher que ouve "não quero nada sério agora" e vai embora, não está fugindo do amor, está correndo em direção a ele. Só que desta vez é um amor que começa nela, que nasce no limite que ela impõe, no silêncio que ela escolhe manter, na distância que ela não teme mais. Ela não evita o desconforto, ela o atravessa, porque já entendeu. É justamente o desconforto da ausência que revela a profundidade da presença. É no silêncio da rejeição que ela ouviu, pela primeira vez, a própria voz com clareza. E essa voz não pede mais para ser ouvida. Ela se impõe pela consistência. Não adianta mais reaparecer com palavras doces, com saudades, com convites de última hora, com aquela mensagem ambígua que sugere tudo, mas não garante nada. Ela enxerga tudo e sorri, não com arrogância, mas com gratidão, porque cada reaparição sem propósito reforça o quanto ela estava certa em partir. O que antes era dor virou filtro. O que antes era apego virou critério. Ela não se fecha para o amor, muito pelo contrário. Mas agora, ela não aceita menos do que aquilo que já aprendeu a dar a si mesma: presença, atenção, respeito, clareza. Ela deixou de acreditar que precisa conquistar o amor de alguém para provar algo, porque entendeu que o verdadeiro amor não se conquista. Se encontra quando se está inteira, quando se sabe exatamente o que se quer, quando já não se implora, apenas se permite. E, curiosamente, é nesse estado de desapego que ela se torna ainda mais magnética, porque nada atrai mais do que uma mulher que sabe exatamente o que merece, que não corre atrás, que não aceita migalhas, que, mesmo desejando, tem a força de dizer não. E esse não
vem carregado de dignidade, de sanidade, de amor próprio em estado bruto. Ela não briga mais por espaço na vida de ninguém. Não disputa a atenção. Não investe onde não há retorno. Ela não tem medo de perder o que não se entrega. Porque o que é dela, encontra um jeito de ficar. O que não é, desaparece. E ela agradece. E é aí que a magia do desapego acontece. Ela não quer vingança. Não quer que ele sofra. Não deseja que ele volte implorando. Porque ela já não precisa mais dessa validação. O que ela precisava, encontrou em si mesma. A paz de não se submeter. A força de se afastar. A lucidez de reconhecer que aquilo que parecia amor era, na verdade, um teste da sua própria autoestima. E ela passou. Agora, cada passo é novo. Não há mais rastros emocionais a seguir. Não há mais esperas silenciosas por mensagens que não chegam. Ela anda leve, desapegada, soberana. Porque compreendeu que amar não é se perder no outro, mas se encontrar no meio da ausência dele. E no final, quando se olha no espelho, ela já não vê a mulher que sofria esperando por um sim. Vê a mulher que aprendeu a dizer não. Não à confusão, não à incerteza, não à presença intermitente. E, principalmente, não a qualquer relação que exija que ela diminua quem é para caber no medo de outro. Porque a mulher que entende seu próprio valor não persegue, ela atrai.